Olá, que bom que você está aqui nessa nossa pílula. Vamos avançando aí nos nossos aprendizados. Essa é a quarta pílula que a gente vai ter para falar então do foco central, o objetivo da entrevista. A gente já falou desse momento como uma vitrine, uma porta de entrada, a gente já falou da postura do entrevistador ou da entrevistadora, e agora a gente vai lembrar da premissa principal, o objetivo da entrevista, né? O objetivo da entrevista é saber mais sobre o candidato, entender se ele tem ou não aderência àquela vaga que está aberta, aquela oportunidade que você tem para preencher e que aquele candidato está buscando. Então, entender se aquela combinação ali será possível. E aí, a gente tem que pensar no foco no candidato, né? Já vi muito entrevistador, já passei por processo seletivo em que fizeram isso, né, do outro lado, em que eu era candidata, da pessoa que estava entrevistando achar que ela era a pessoa principal daquele momento. Aquele espaço ser assim para ela falar dela, para ela mostrar que tinha poder. E ainda que a gente tenha bastante responsabilidade, autoridade no momento da entrevista, o que eu aprendi ao longo desses anos fazendo recrutamento e seleção é que o foco, aquela hora, aquela meia hora, aquele tempo que você reserva para conversar com o candidato, é do candidato. A gente vai conduzir, a gente vai direcionar, a gente vai falar um pouco mais de coisas importantes para serem feitas ao longo da entrevista, mas aquele tempo é sobretudo do candidato, para a gente ouvir o que aquela pessoa tem para dizer, para a gente entender a vivência profissional dela. Então, não é sobre você, você me desculpa, mas não é sobre você, é sobre o candidato. A gente precisa se despir do nosso ego, tirar isso da equação. Importante ali, a gente brinca que não é ego zero nessa situação, o foco é o candidato. Uma coisa muito interessante da gente pensar é que quando a gente fala da entrevista, a gente usa a palavra entrevista. E quando a gente pega programas de TV ou outros ambientes de entrevista, a gente está sempre querendo ouvir o convidado, né? Querendo ouvir o entrevistado. É muito comum quando a gente faz o agendamento para a entrevista, aqui na Talentos, da gente convidar para a entrevista, porque a pessoa pode não aceitar mesmo. Então, a pessoa é nosso convidado para essa etapa, né? Ela se inscreve, ela aplica, ela faz as provas, mas na entrevista ela é nosso convidado. A gente quer ouvir essa pessoa realmente, como a gente veio acompanhando ao longo de todo o processo, ali a gente tem mais um momento de foco, foco total. E aí eu me lembrei muito da coisa da Hebe, né? Quem tem um pouco mais aí de 30, 35 anos, 30, 35 anos, vai lembrar que a Hebe tinha um programa muito famoso de TV que recebia muitas pessoas. A Hebe tinha muita coisa para contar, para cantar. A Hebe também foi cantora, mas ela não estava ali para mostrar as coisas dela, ela estava ali para saber dos outros. Claro que ela sempre foi um evento, uma pessoa que era muito comunicativa, mas o principal era falar sobre os candidatos, trazer os candidatos ao programa. Então, quando a gente pensar em entrevista, lembre sempre, se você está fazendo pela primeira vez a entrevista, pense em algum entrevistador que você gosta, alguém que comunica bem, tenta se espelhar um pouco naquela percepção de entrevista. Algo que eu também aprendi muito quando jovem, vendo TV, é que a gente precisa ser escada. Escada é um termo que usa muito para audiovisual, para dar a deixa, né? A pessoa que dá a oportunidade do outro aparecer, que dá espaço para o outro subir ali no palco e fazer a vez dela, então, ou dele. Então, isso tem muito no teatro, tem muito na TV, mas é importante que a gente saiba se colocar nesse papel de dar espaço, tá? Acho que esse aqui é o foco principal desse início falando da entrevista. Para que a gente vai fazer isso, né? Por que isso é tão importante? Para a gente fazer a pessoa manifestar o melhor dela. A gente quer que a pessoa esteja à vontade. Então, volto ao que eu falei antes sobre a rigidez, sobre o momento ter a sua ritualística própria. A gente vai ter isso, mas o que a gente precisa é que a pessoa manifeste, por que a gente vai ajustar para vocês receberem o slide com aqui direitinho, tá? Mas é que a pessoa manifeste o melhor dela. Ela possa, naqueles minutos da entrevista, apesar de toda a atenção, a expectativa que ela tem de trazer a história dela, ela possa realmente trazer o melhor. O que a gente vai fazer com o objetivo? A gente vai seguir o nosso script, a gente vai seguir o roteiro que a gente estabeleceu para perguntar para várias pessoas coisas que são relevantes para a vaga, ponto-chave ali para a nossa condução, né? O entrevistado, então, fica sendo, né, sempre o foco, o nosso objetivo da entrevista. E o que eu digo sempre,
a gente precisa dar voz ao entrevistado. Há um tempo atrás eu conversava com meu marido sobre as entrevistas, sobre ser uma etapa muito especial dentro de todos os processos que a gente faz de recrutamento e seleção, mas ainda de forma mais ampla. Quando a gente pensa em RH, em departamento pessoal, a entrevista ainda é um dos grandes momentos. Assim. Depois a gente tem outras etapas de avaliação de time, mapa do time, algumas outras ações que a gente faz. E nelas, o que tem de comum é esse momento de dar voz ao entrevistado. A pessoa, ela quer falar dela, ela está ali para isso, para se apresentar para a vaga. Então a gente quer dar esse espaço. A gente vai deixar a pessoa, né, o mais próximo que seria do normal dela, que seria se a gente encontrasse com ela num ambiente confortável. De novo, não vai ser o normal dela, não vai ser. Mas a gente tem que criar um ambiente que seja o melhor possível para isso, tá? O que a gente estava trocando as letras hoje, depois eu vou trocar essa também. Então, a gente vai fazer com que a gente use estratégias para isso. A gente vai criar ferramentas de rapport, de aproximação, né? A gente vai fazer algumas perguntas de ancoragem, para a gente ver se a pessoa está bem ou se não está bem, né? É muito comum algo que tem nas entrevistas, que eu gosto muito de fazer, que é perguntar o nome de pessoas que o entrevistado comenta. Por exemplo, é muito comum você falar, eu morei com a minha mãe em tal coisa, depois me mudei, ou eu tenho um cachorrinho, ou aqui em casa tem 2 gatos. E aquilo ali passa, porque para a pessoa realmente isso não é o foco da entrevista. Ela só vai comentar porque tem a ver com a vida dela. Mas ali tem uma oportunidade muito grande de você ter uma pergunta de ancoragem para a tranquilidade daquela pessoa, que é: como é o nome do seu gato? Como que chama o cachorrinho? Sua mãe, qual é o nome dela? Essas perguntas, elas são fáticas, a pessoa não tem dúvida sobre como responder. O nome é o nome, ela vai te dizer. E dali você consegue, às vezes, pegar, pelo nome do cachorro, um gosto musical, às vezes uma personagem de desenho, e ela vai te contar alguma outra história. Às vezes, pelo nome da mãe, ela depois vai contar, vai falar da vida profissional, vai dizer que trabalhou com a mãe, vai dizer que trabalhou na empresa do pai, ou que seguiu os passos do tio. E essas conexões vão sendo feitas. Então, saber o nome das pessoas ajuda a trazer tranquilidade, elas servem dessa ancoragem para o candidato e também aproximam, geram rapport. Então, tem várias dicas, várias formas que a gente pode fazer isso depois, durante uma entrevista, mas o foco aqui é pensar em deixar a pessoa o mais à vontade que ela puder estar, e isso vai te trazer a naturalidade da entrevista. Ela vai te contar, às vezes, coisas que você não acredita que a pessoa vai te dizer. E eu te falo, já aconteceram coisas realmente inacreditáveis. Bom, ficamos por aqui. O nosso próximo módulo a gente vai falar, como está aqui embaixo, de situações extremas. Se você quer saber quais são essas, é só seguir a gente no próximo vídeo. Te aguardo!